Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o Godot. O Godot é uma game engine, ou seja, um motor gráfico para desenvolvimento de jogos. Então ele traz uma série de ferramentas para te ajudar no seu desenvolvimento de jogos. Então olha só, eu escolhi o Godot porque ele, dentre as ferramentas que eu pesquisei, é a que possui o requisito de hardware mais baixo. Então você consegue rodar em computadores que tem um hardware, vamos dizer assim, um pouco mais humilde. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou ensinar para vocês como que a gente configura o projeto. Tá? A gente pode criar aqui jogos tanto 2D quanto 3D. Eu vou me focar inicialmente no 2D, mas pode ser que futuramente eu vá para o 3D. Então, como configura o projeto e como a gente cria os assets para a gente utilizar para criar as nossas fases. O que é o asset? São os recursos. Por exemplo, vocês podem ver aqui que eu tenho esses quadradinhos aqui para desenhar o mapa, né? Então, esses quadradinhos aqui, ó, são os tiles, né? E eu posso posicionar aqui graficamente e criar um mapa rapidinho. Eu vou ensinar como que a gente cria as imagens inicialmente, depois a gente criar os tiles aqui dentro do Godot, tá? Vou falar da ferramenta que eu utilizo para isso. Deixa eu mostrar esse jogo aqui. Então, esse jogo que eu estou mostrando para vocês foi quando eu comecei a aprender a usar o Godot. Então eu estou só começando, na verdade, tá? Essas aqui são as minhas primeiras tentativas. Todos os canais que eu utilizei para começar a aprender estão como canais recomendados do meu canal. Tá? Um deles é o GNU Linux, tá? Tem 10 vídeos, são muito interessantes os vídeos, eu aprendi muita coisa com ele. Tem alguns sites de recursos, né, que eu peguei do GNU Linux. Então a gente pode pegar recursos já prontos, por exemplo, tem esse site aqui, que tem, por exemplo, animação, tem os tiles já pronto. Ou a gente pode também até pesquisar, né, ou criar nossos próprios. Por exemplo, eu posso chegar aqui e pesquisar, por exemplo, grass tile, né? Deixa eu colocar game que fica melhor. Deixa eu colocar game também. Eu geralmente procuro em inglês porque a gente acha muito mais coisa do que procurando em português, tá? Mas eu vou colocar esse link aqui na descrição desse vídeo. Vou colocar também na descrição do vídeo o site para download do Godot, né, do projeto. Você consegue fazer o download pela Steam também. Então vamos para criar os nossos assets. Então olha só, eu utilizo o GIMP para criar os assets. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu tenho aquele personagem que vocês viram lá, eu fiz ele em pedaços. Como eu não tenho uma capacidade muito grande para desenhar, eu peguei partes de diferentes personagens e editei aqui no GIMP para poder criar esse personagem. Os tiles eu faço a mesma coisa porque eu para desenho sou uma tristeza. Então eu vou explicar para vocês como que cria desde o início tanto o projeto quanto um asset, né? No caso aqui o tile. Então eu vou abrir uma nova janela do Godot para criar um projeto, tá? Então deixa eu abrir aqui o Godot. Então, ó, como eu baixei pela Steam, tem uma série de projetos aqui de template para a gente utilizar aí para poder aprender. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Eu vou procurar aqui a pasta, eu vou aqui no Browse para achar a pasta onde que eu salvo meus projetos, que eu gosto de deixar tudo junto. Então eu vou aqui na unidade E, compartilhada Godot Projects. Então vou selecionar essa pasta. Então aqui eu vou dar o nome de plataforma 3. Plataforma 3. Vou criar essa pasta. Então o meu projeto está pronto. É só criar e editar. Então olha só, eu posso escolher trabalhar com um projeto em 3D ou 2D. No caso eu vou trabalhar com 2D. Então, quando eu vou lá na pasta, né, por exemplo, Godot Projects, eu tenho aqui a pasta plataforma 3. Isso aqui já foi criado tudo quando eu criei o projeto. Então eu vou colocar umas pastas aqui. Eu vou criar novas pastas. No caso eu vou colar porque eu já copiei de um outro local, que eu já tinha feito isso aqui antes. Então olha só, geralmente como que eu organizo meu projeto? Eu coloco uma fase, quer dizer, uma pasta
para cada fase do meu jogo, tá? E aqui dentro eu vou colocar os recursos, né? Os assets que eu vou utilizar em cada fase. Uma pasta para inimigos, eu crio uma pasta para cada inimigo, que vai ter os recursos para cada inimigo, né? Tem script, que vai ter o comportamento do personagem principal e dos inimigos, ou seja, a codificação. Eu coloco todos os códigos aqui dentro. E aqui no caso eu tenho essa pasta recursos que ela podia estar em outro local, tá? Porque é onde eu coloco imagens que eu pesquisei na internet que eu achei interessante para poder me ajudar a criar os meus assets, por exemplo, os tiles. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar aqui agora o GIMP, já que eu já tenho meu projeto configurado, tá, para eu poder começar, eu vou mostrar para vocês como que cria algumas coisas no GIMP. Então, eu consigo criar logo no GIMP, consigo editar imagens, colocar fundo, porque a gente tem uma edição em camadas. Vocês podem ver que a gente tem várias camadas aqui. Então, eu vou criar aqui um novo. Eu vou aqui em Arquivo, Nova, vou selecionar, por exemplo, deixa eu ver aqui, largura, vou colocar 800 por 600, por exemplo. Aí eu vou aqui em opções avançadas e vou colocar aqui cor de fundo, vou colocar transparente. Porque é o seguinte, a gente não quer que apareça fundo nessas imagens. Então a gente trabalha com transparência com as imagens PNG. Algumas vezes na hora que eu estou pesquisando, até pesquiso PNG. Então olha só, esse quadriculado aqui quer dizer que é transparente. Então eu vou pegar aqui e vou começar a criar camadas aqui para criar meu tile. Então eu vou pegar as imagens que eu já tenho pronto, vou lá em recursos. Então aqui em Grass Tile eu salvei essa imagem ground, por exemplo, eu pesquisei lá no Google. Deixa eu pegar o Google aqui. Eu pesquisei, por exemplo, ground pattern, ou seja, padrão de chão. Então eu achei várias imagens aqui para isso. Então a imagem que eu selecionei foi essa aqui. Então eu vou pegar, vou arrastar ela aqui para ela ser uma camada do meu projeto. Ela ficou muito grande, eu posso redimensionar. Eu vou clicar aqui com o botão direito, aí tem aqui redimensionar camada e vou selecionar aqui no caso 64 por 64, tá? Redimensionar. Eu poderia, geralmente eu uso 64 por 64 ou 32 por 32. Então para aproximar, eu seguro o Ctrl e uso o botão do meio do mouse, o scroll para aproximar ou afastar, tá? Então vocês podem ver que aqui, ó, ela não está com a transparência, tá vendo que ela está meio preta? Eu vou pegar e vou adicionar o canal alfa aqui para eu ter a transparência, tá? Que aí quando eu criar cópias dessa camada aqui, eu vou ter a transparência. Para me ajudar na edição, geralmente eu coloco algumas linhas que a gente consegue puxar aqui das réguas para facilitar a edição ou posicionamento das camadas. Então, eu geralmente faço isso aqui, eu puxo das réguas. Então, eu vou colocar agora a graminha. Eu quero colocar a grama ali. Vou pegar a grama, vou arrastar para cá. Aí é o seguinte, tem ferramentas de seleção de cores. Tem a ferramenta que é contígua, que ela pega uma região de cores similares, e tem a ferramenta para seleção de todas as cores similares àquela. Então, ó, aqui você pode ver que tem um limiar, porque é o seguinte, tem cores que são próximas. Às vezes tem um branco e tem um tonzinho um pouquinho mais escuro daquele branco. Então eu posso mexer o limiar para selecionar cores parecidas, tá? Então no caso aqui, na hora que eu seleciono, ó, todo branco foi selecionado. Eu vou adicionar o canal alfa aqui, para na hora que eu deletar isso aqui ser transparente, onde que era o branco antes, vou deletar, tá? Então eu tenho aqui as gramas. Então eu vou pegar essa grama aqui agora e vou pegar um pedaço dela para eu colocar no meu tile. Então eu vou usar o Ctrl C para copiar, vou usar o Ctrl V para colar e vou colocar como nova camada. Ela apareceu aqui em cima depois que eu colei, tá vendo? Para nova camada. Deixa eu esconder aqui, ó. Se você clicar nesses olhinhos, você consegue esconder ou visualizar uma camada, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui a ferramenta para movimentar e vou movimentar para cá, tá? Ainda não está do jeito que eu quero.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa camada e vou espelhar. Então eu vou aqui em transformar e selecionar espelhar na vertical. Porque era isso aqui que eu queria. Deixa eu aproximar aqui para eu conseguir posicionar essa grama certinho ali no local. Ó. Então, ó, se eu movimentar aqui, ó, movimentei. Se está difícil de achar a posição, você pode pegar, depois que você selecionou a ferramenta de movimentar, movimentar com as setinhas, tá vendo? Ó? Aí agora eu vou selecionar o redimensionar. Vou aqui na ferramenta para redimensionar. O ícone pode estar um pouquinho diferente, como eu disse para vocês. E vou redimensionar. Tá vendo? Então, ó, eu tenho aqui o meu tile com grama. Tá? Se você achou que não ficou bom, né, alguma coisa, se quiser redimensionar aqui na vertical também pode redimensionar. Aí eu vou ter, no caso, que deslocar de novo um pouquinho aqui para baixo. Então agora, ó, a cor eu achei que não ficou bom, quero escurecer. Então geralmente eu venho aqui em cores, seleciono polarizar. Aí eu seleciono a cor aqui em matiz, o verde, tá? Verde. E aí luminosidade, eu reduzo a luminosidade e eu posso aumentar a saturação também aqui. E deixei o tom de verde que eu queria, tá? Então olha só, então aqui agora eu tenho um quadradinho do mapa. Eu posso até ver se vai ficar do jeito que eu espero quando eu colocar um do lado do outro. Por exemplo, vou pegar esse chão aqui, tá vendo? Ground, e vou duplicar. Duplicar a camada. Aí eu vou pegar, cancelar aqui, selecionar a ferramenta de mover, para mover essa camada que eu dupliquei. Ó, tá vendo? Agora eu vou duplicar a grama, né? Vou chamar ela de... Deixa eu renomear primeiro aqui, vou renomear para grama. Pronto. Agora eu vou duplicar essa camada da grama. Eu venho aqui no duplicar a camada. Aí eu venho aqui e posiciono no local que ela teria que ficar, tá vendo? Então na hora que eu colocar uma do lado da outra, vai ficando assim, vai montando o meu mapa. Só que, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma rampinha. Deixa eu fazer uma rampa aqui. Então eu vou pegar a camada de chão e vou duplicar algumas vezes. Deixa eu duplicar 3 vezes no caso aqui. Vou duplicar. Duplicar a camada. Duplicar a camada. E duplicar a camada. Aí eu vou vir aqui e vou movimentar aqui para a posição que eu acho melhor. Então, ó, eu vou colocar aqui algumas linhas para me auxiliar nisso. Tá? Deixa eu colocar a linha aqui. Deixa eu aproximar para ver o que eu estou fazendo. Ó. Deixa eu pegar mais uma que eu dupliquei, vou colocar aqui para cima. Mais outra que eu dupliquei, vou colocar aqui. Então deixa eu colocar mais umas linhas para me ajudar um pouquinho mais. Poder fazer a rampa. Aí eu vou usar essa ferramenta que parece um laço, tá vendo? Isso aqui, para poder selecionar aonde que eu vou cortar. Eu dei um clique aqui e vou clicar de novo até onde a rampa vai. Aí depois eu vou clicando aqui para poder fechar o que eu vou cortar. Tá? Aí no caso é o seguinte, ó, essa camada aqui ela está selecionada. Se eu clicar no Delete, sumiu aquele pedaço da rampa. A outra continuou, porque essa camada aqui tem que estar selecionada. Vou selecionar aquela camada ali, deixa eu achar qual que é. Achei, pronto. Agora eu vou deletar. Então eu tenho a minha rampa. Tá faltando eu colocar a graminha aqui, né? Vai ficar bonitinho. Então eu vou pegar, vou selecionar aquela grama que eu tinha duplicado antes para colocar ela ali. Então eu vou pegar essa grama e vou rotacionar. Deixa eu desmarcar aqui primeiro, selecionar nada, para eu conseguir rotacionar a camada em si. Rotacionei, agora eu vou posicionar uma ferramenta para mover. E aí é o seguinte, para poder casar ela aqui direitinho, né? Primeiro eu vou redimensionar. E depois eu vou mexer com a perspectiva, tá?
A ferramenta de perspectiva para vocês vai estar um pouquinho diferente, mas se você colocar o mouse em cima vai aparecer ferramenta de perspectiva. Aí no caso eu vou clicar aqui e vou ajustar as pontas aqui, como que vai ficar isso, para ela casar direitinho aqui na ponta. Pronto, acho que aqui ficou bacana. Agora deixa eu transformar para ver se ficou do jeito que eu queria. Aparentemente sim. Tá? Agora deixa eu mexer na ferramenta para mover. Tá bom. Agora eu vou duplicar de novo essa camada aqui. Duplicar a camada. E vou posicionar ela aqui. Então olha só, tá pronta. Então, ó, se for só isso aqui, né, deixa eu só posicionar aqui, mais uma linhazinha para me ajudar. Vamos supor que a imagem é só isso aqui. Eu posso pegar aqui a ferramenta de seleção e cortar para reduzir a imagem que eu vou utilizar. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu selecionar aqui. Tá vendo? Eu coloquei as linhas para na hora que eu traçar aqui, que a linha atrai, tá? A ferramenta de seleção no caso. Aí eu venho aqui em imagem e seleciono cortar para a seleção. Aí eu vou ter uma imagem menor. Aí depois eu pego essa imagem aqui e exporto, que ela vai ser um asset para desenhar os tiles. Era interessante eu ter também, por exemplo, a rampa para o outro lado. Então eu vou pegar aqui para exportar. Você pode, então você salva o que você fez primeiro, né? A gente salva porque depois a gente quiser usar, por exemplo, Grass Tile 2, que eu já tenho uma com esse nome, lá em recursos, ó. Salvei. Aí agora para exportar, tem aqui exportar como, exportação, exportar como. Aí eu seleciono aqui o nome do PNG, né? Porque por causa da transparência tem que ser PNG. E a pasta para onde que isso vai ser exportado. Por exemplo, lá para fase 1. Poderia exportar para cá, grass-tile2.png. Aí eu seleciono exportar, né? Por exemplo, exportar. Aí ele vai aparecer isso aqui, não precisa preocupar com isso, só clicar em exportar e está pronto. Eu não vou exportar não, porque eu já tenho a imagem que eu vou utilizar lá, tá? Que eu já criei antes. Porque aí no caso eu teria a rampa para os dois lados, tá vendo? Eu já fiz e eu exportei para a fase 1. Tem aqui a imagem do fundo, né, que eu pesquisei também, por exemplo, Sky Background ou Sky Background Pattern, né? E vou usar as imagens aqui. Então, para esse vídeo é só isso. Por hoje é só, então, até mais.